Olá, ao longo desta aula, nós vamos discorrer sobre formação de imagens. É uma das aplicações, né? Instrumentos ópticos, de uma maneira geral, né? E, finalmente, vamos abordar um pouco, né, a questão da visão a cores, né? Também vamos falar de fenômenos ópticos. Então, vamos começar, né, falando sobre a formação de imagens, né? É claro que temos aqui, em relação a esses temas que eu mencionei, né, nós consideramos ser importantes, né, falar, em primeiro lugar, sobre sistemas ópticos, né? O que é formação de imagem, né, por um sistema óptico? Claro que o sistema composto, né, por um elemento só, mais simples e que gera imagens, e como foi útil ao longo da história da humanidade, são os espelhos. Prismas também, vamos falar um pouquinho sobre prismas, lentes, obrigatório, né, falar sobre lentes, instrumentos ópticos, claro, abordar alguns, fenômenos luminosos e visão a cores, né? Em geral, os professores não falam muito sobre fenômenos luminosos, mas vale a pena, né? Então, estamos aqui insistindo nisso. Muito bem, nós já sabemos da relevância desse tema, né? Em particular de sistemas ópticos. Essas câmeras fotográficas modernas, veja só quantos elementos nós temos, né? Várias lentes, né? Isso é um sistema bastante complexo, né, para produzir imagens, né? A lente e a câmera se constituem, né, num sistema óptico. O que é um sistema óptico? Um sistema óptico qualquer, não importa o número de elementos do sistema. Vimos ali 10 lentes, por exemplo, né? Não importa. A função de um sistema óptico é conjugar a um ponto-objeto um ponto-imagem, associar a um ponto um outro ponto, conhecido como o ponto-imagem, né? É claro que aqui nós estamos falando de sistemas astigmáticos, né, que conjugam a um ponto apenas um ponto, porque se for mais de um ponto, ele é defeituoso, né? Muito bem. Então, essa é a função de um sistema óptico, como aquele que vimos anteriormente, um sistema bastante complexo, né? As imagens podem ser tanto reais, né, quando elas são obtidas mediante o encontro dos raios luminosos. E elas podem ser também virtuais. Nesse caso, a imagem se forma por conta do encontro, do prolongamento dos raios luminosos. Então, esse é o primeiro conceito que é bom que se entenda. E isso vale para qualquer sistema óptico. É claro que aqui nós só analisamos um ponto só. Se eu tenho um objeto como uma pessoa diante do espelho, essa pessoa é constituída por vários pontos. E você aplica essas regras, que nós vamos explicar agora, para vários pontos. Então, não é à toa que a gente analisa um ponto objeto, um ponto imagem. Se for um objeto com infinitos pontos, nós aplicamos as regras para cada um dos pontos. Muito bem. Então, vamos começar com o mais simples, o sistema mais simples, utilizado, sabe-se lá desde quando, né? São os espelhos, né? E olha que todos gostam de se colocar diante de um espelho ao longo do dia, né? Muito bem, a imagem produzida por um espelho é uma imagem que é uma imagem virtual, se encontra a igual distância do espelho. Agora, tem que demonstrar isso a rigor, né? Então, o professor vai ter que explicar isso para os alunos, né? Por que a imagem
é uma imagem virtual, né, que está a igual distância do espelho, né? Então, espelho é assim, produz imagens, né, levando em conta esses aspectos que eu acabei de mencionar, né? Mas os espelhos sempre encantaram, né? Veja só uma criança diante de um espelho, né? Para a gente é um fenômeno hoje bastante comum, né? Mas aqui nós estamos falando do fenômeno da reflexão por parte de um espelho, né? De qualquer maneira, a gente pode falar de número de imagens, né, produzidas por um espelho. Aqui tem vários aspectos que, dependendo do tempo do professor, ele pode abordar essas questões, né? O campo visual de um espelho, ele poderia abordar isso também. Existem vários aspectos, né, a respeito disso, né? Se eu fizer uma rotação de um espelho por um determinado ângulo, de quanto fica desviada a imagem, são várias questões. Aí depende do tempo que o professor tiver, né? Agora vamos a imagens, quando nós estamos falando da refração. Sim, porque no caso da refração, eu posso observar a imagem de um objeto, sim, dentro da água, por exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Sempre lembrando que no caso da água ou de um objeto com índice de refração maior do que o ar, a imagem vai estar um pouco acima, mas tem que usar. Aqui está, é só usar nas leis da refração para inferir isso. Tem que explicar para o aluno, né? Por que a imagem de um ponto, né? Aqui, na verdade, é um conjunto infinito de pontos, né? A imagem, né, de um peixe está deslocada de onde, de fato, ele está, né? É assim, é assim. Aí tem que se analisar o dióptro esférico, né? E depois o dióptro plano. Onde é que está, se eu tenho aqui um objeto, né, a imagem dele num dióptro esférico, né? É claro que tudo depende dos índices de refração, N1 e N2. Aqui é o caso do índice de refração N2 ser maior do que o N1, mas em todos os casos você vai utilizar, você tem que utilizar, né, as leis da refração para você estudar a imagem produzida por um dióptro, né? E aí você tem uma série de fenômenos realmente muito interessantes, né? O desvio da luz, né? Aquele efeito que onde você parece que vê, né, o lápis quebrado, né? Quando você coloca o lápis no interior da água, o índice de refração da água é 1,3 aproximadamente, né? Então, claro que aqui você tem que levar em conta também o vidro, né? Que a água está inserida no vidro, né? O fato é que são efeitos muito bonitos, né? Muito bonitos, e que é relativamente fácil o professor explicar. Muito bem, antes da gente voltar, então, eu falei do espelho e do dióptro, que é o análogo ao espelho, né, no caso da refração. Agora, também se deve abordar a questão dos espelhos, né? Espelhos curvos, na verdade esféricos, né? Isso que a gente estuda, né? A questão das aproximações que a gente faz, né? A ótica gaussiana, né? Feixes que incidem com uma pequena inclinação, porque é essa que a gente estuda, tem que explicar isso. E aí métodos para você determinar a posição da imagem e o aumento, né? E aí você tem que fazer uso, né, de alguns raios, né? Um passando pelo vértice do espelho, formando ângulos iguais, um outro passando pelo foco, né, e saindo paralelamente, né, o outro, né, incidindo paralelamente ao eixo e saindo pelo foco. Esses são os três raios importantes para a gente considerar. Na verdade, para determinar a imagem, basta analisar dois deles, né? Muito bem, e aí você agora tem também à sua disposição o método analítico. Agora estamos falando de coordenadas do ponto objeto, coordenada do ponto imagem e coordenada do foco, ou do centro de curvatura, melhor ainda, né?
Muito bem, porque o foco é igual ao centro de curvatura dividido por 2. E aí, no método analítico, essa equação. Agora, é claro que você precisa saber o que significa isso, claro, P, P', F, né? E aí você adota essa convenção aqui, né? Veja, a luz incidente, né? A convenção é que as coordenadas x positivas, né, estão aqui à esquerda do vértice, né? Essa é a convenção, né? Tanto para espelho côncavo quanto para espelho convexo, né? Você tem aí 2 tipos de espelhos, né? Muito bem, então trabalhar com essas equações, a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto é igual a P' I sobre O é igual a P' sobre P. Então você tem um método, na realidade, analítico, você determina, né, qual é a distância do objeto, qual é a distância da imagem, né? Mas o que é importante aqui não é a distância, mas é a coordenada, que é determinada pela distância. E as coordenadas podem ser positivas e negativas. Então, o professor precisa estar atento para esse detalhe. Tá certo? Muito bem, prismas também devem ser estudados, né? Mas aqui são poucos elementos que você precisa entender sobre um prisma, né? Ali ocorre na interface de separação desses 2 meios, e você tem 2 interfaces, na verdade tem 3, né? Mas a gente usa 2 delas, né? Ocorre a refração, né? Então, o prisma pode ser estudado, e uma das coisas, né, que em geral a gente se preocupa com ela é a questão do desvio, né? Do desvio. A gente estuda o desvio da luz, né? Que é, na verdade, a diferença em termos de ângulos, né? Em termos de ângulos, entre o raio incidente e o raio que sai do prisma. Não estou falando do raio refratado no interior do prisma, do raio que sai do prisma. Esse ângulo aqui, né? Esse é o desvio angular. Esse desvio angular é curioso, porque ele passa por um valor mínimo, então precisa dar as fórmulas, né, para o desvio angular mínimo, e isso é o que é mais interessante em relação ao prisma. Também chamar atenção para vários prismas, né, e algumas características da imagem desses prismas, né. Você veja que isso aqui aparece invertido, isso aqui aparece invertido. Então é bom analisar com os estudantes alguns prismas, né. Lâmina de faces paralelas também, mas aqui a gente deixa de lado uma série de complicações, né? Porque você tem N refrações e reflexões e assim por diante num prisma. Então, elas numa lâmina de faces paralelas, né? Mas a gente aqui estuda só o desvio, na verdade, do raio luminoso, né? É só isso. Muito bem, lentes ópticas. Aí sim, temos um tema belíssimo. E é preciso tomar muito cuidado com esse tema. Bom, em primeiro lugar, a questão dos nomes, né? Biconvexa, né? Então, é esse caso aqui, bicôncava, plano convexa, plano côncava, são 6 tipos de lentes, né? Muito bem. Então, as lentes se classificam em convergentes e divergentes, tem que explicar a diferença entre elas, considerando raios luminosos incidentes, né, paralelos a esse eixo, né? Muito bem. Aqui também precisamos ficar atentos, como eu disse antes, à questão da nomenclatura, né? Eu já disse isso antes, biconvexa, essas lentes aqui são lentes de bordas finas, né, como se vê aqui, e essas aqui são lentes de bordas grossas, né? A bicôncava, a plano côncava, a convexo côncava. Enfim, são 6 tipos de lentes, né, esféricas, né? Definir bem o que é o foco de uma lente e como a gente pode determinar as imagens, né? Esse é um outro problema, distinguir entre imagens reais e virtuais, né? Também no caso das lentes, né? Esse é um aspecto que é bem importante, né? E agora analisar alguns raios, né, ditos notáveis, quando você for utilizar o método gráfico, né? Esses raios notáveis são aqueles que a gente estipula da seguinte forma: um raio paralelo ao eixo, né? E esse vai sair no foco.
Um que passa pelo foco vai sair paralelo ao eixo. Um que passa pelo centro óptico. É um ponto, né, no vértice do espelho que desvia muito pouco a luz, de forma que é como se a luz passasse por aquele ponto, né, sem se desviar, né? E agora você, com dois desses raios notáveis, você determina pelo método gráfico a imagem de um objeto, né? Veja que só usei dois, basta dois, né? Um, paralelamente, passa pelo foco e outro pelo centro óptico, e já determina a posição da imagem. Agora, tem o método analítico. O método analítico começa com essa expressão: a vergência de uma lente é sempre o inverso do foco. E aqui tem uma expressão para o foco em função dos raios de curvatura das duas lentes, né? De forma que essa expressão é preciso sempre tomar um certo cuidado, né? Porque aqui tem diferenças, às vezes, de sinal em função das diferenças de convenção. Muito cuidado com a convenção. Nós não vamos estipular aqui a convenção, mas é preciso tomar todo o cuidado, né? O que é o eixo, as coordenadas positivas e as coordenadas negativas. Existe mais de uma forma de fazer isso. Então, aqui, o cuidado tem que ser redobrado em relação às convenções, né? E aí fazer uso da equação dos fabricantes, né? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que é uma equação igual àquela anterior, né? Agora, como se determina o foco, é diferente, né? Nos espelhos esféricos, F em módulo é igual ao raio de curvatura dividido por 2. Aqui não. Depende dos raios de curvatura de cada uma delas e dos índices de refração. Muito cuidado. E, finalmente, o aumento, né, que é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Veja que aqui tem um sinal de diferente. E muito cuidado, né, eu estou sempre chamando a atenção para isso, né, em relação às convenções. Você precisa saber especificar, né. Em geral, eu gosto mais daquela, né, que adota, né, para os pontos que nós chamamos de objetos, né, é positivo numa certa direção, né, e para o centro de curvatura e para as imagens, né, um referencial que é oposto a esse. Mas aí é questão de gosto, não vou insistir nisso. Ó. E aí instrumentos ópticos, pode ser uma lente, como a lupa, olha só, ela aumenta o tamanho de um objeto, né? Periscópios são relativamente simples, né? 2 espelhos, é um sisteminha simples, 2 espelhos, né? Claro que pode ser 2 prismas também, né? No caso de um periscópio. Pode ser muito complexo como esse, mas o princípio de funcionamento é sempre o mesmo, né? Os telescópios, né? Telescópios refletores, né, ou newtonianos, né, e os telescópios refratores. Você logo identifica os refratores porque eles fazem uso de uma lente, porque fazem uso da refração, né? No caso dos refletores, não, é só reflexão, né? Um espelho, por exemplo, que é chamado espelho principal, e é claro que aqui a ocular, não, a ocular você pode fazer uso de lentes, né? Mas, de qualquer maneira, são 2 espelhos, basicamente, né, para gerar uma imagem de um objeto que vem do infinito, né? Uma estrela, por exemplo, né? Câmara escura de orifício, a precursora das máquinas fotográficas, né? De forma que a construção de uma máquina fotográfica, ela envolve, na realidade, vários elementos, né? Espelho, por exemplo, plano, aqui um prisma, aqui nós temos 5 lentes, aqui temos sistemas bem complicados, né? E o microscópio óptico, e aí você pode ilustrá-lo com 2 lentes. A imagem produzida pela primeira lente se transforma no objeto para a segunda lente. E é nisso que se baseia. É tão simples quanto isso, né? E como a gente pode aumentar o tamanho dos objetos mediante esse tipo de arranjo. Muito bem. A luz exibe vários fenômenos quando ela interage com a matéria. Ela é absorvida, ocorre a dispersão,
ocorre o espalhamento da luz, todos são fenômenos muito bonitos, né? A dispersão é isso, né? A luz passa por um prisma e ela é decomposta em várias cores. Isso é belíssimo e é fácil demonstrar isso, né? E aí explicar que a razão para isso é que o índice de refração depende da frequência, né? Para a luz vermelha você tem um índice de refração, para verde outro índice de refração e assim por diante. Muito bem, então essa é a explicação também para o arco-íris, que é um fenômeno fantástico, e o espalhamento da luz, né, na atmosfera, produzindo essa beleza de céu, né, azul. Mas esse céu azul, a rigor, é uma consequência do espalhamento da luz. Não fora por isso, você viria só um pontinho e o céu todo negro. O céu fica bonito, graças, né, ao espalhamento da luz. Esse é um fenômeno mais difícil, né, de entender, né? O fato é que é assim o céu. A gente consegue explicar a cor azul do céu por conta do espalhamento da luz. A absorção, a luz pode ser absorvida, né? Aí você pode ou não falar do efeito Doppler relativístico, que é um pouco mais complicado. De forma que se o professor não quiser falar do efeito Doppler relativístico, tudo bem, porque é um pouco mais difícil, né? Envolve um pouco a teoria da relatividade, para entendê-lo bem, né? Muito bem, tem ainda o fenômeno da interferência de ondas, interferência da luz, né? O fenômeno da interferência às vezes produz efeitos belíssimos como esses aqui, né? E finalmente explicar a interferência a partir de fórmulas como essa aqui, acho que vale a pena. E finalmente a difração da luz, que é outro fenômeno típico de ondulatório, né? E aí você tem a produção de máximos e mínimos lá quando a luz passa por um orifício e você agora analisa essa luz num determinado anteparo. Esses são os fenômenos mais importantes, né? E se pode explicar isso com base no princípio de Huygens e Fresnel e também expressões para um orifício retangular. Essas são figuras muito interessantes, né? Finalmente, visão, para encerrar, né? A visão a cores, né? Aí você precisa chamar atenção para três aspectos, né? É que os materiais, né, eles absorvem determinadas frequências e eles podem exibir uma reflexão do tipo especular, né, mas também pode produzir ou fazer com que os raios luminosos estejam em várias direções, ou caminhem para várias direções, né? E agora analisar um pouco, né, o sistema óptico fantástico que nós temos à nossa disposição, né? O papel da íris, né, que se contrai controlando a luz, né? Temos uma lente, né, o cristalino, né? Lá atrás se forma a imagem, né? E agora a questão da... É claro que esse sistema, muitas vezes, é bastante complexo. Aí depende do nível de complexidade que você quer abordar, né? Finalmente, a questão das cores, né? O papel, né, dos cones e dos bastonetes que ficam localizadas numa certa região da retina, onde chega a luz, né? E aí tem que explicar. Isso é uma coisa que realmente é um pouco trabalhosa. Também é importante falar de defeitos, né, da visão, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e como corrigi-los, né? É sempre bom falar, sim, aqui nessa questão dos defeitos da visão e como corrigi-los. O fato é que nessa aula nós analisamos basicamente, além dos fenômenos que são interessantes, né, a questão da formação de imagens, que é uma das aplicações mais importantes, né, da ótica geométrica. Na ótica geométrica, na aproximação iconal, você tem toda a teoria para a formação de imagens por parte, né, de sistemas ópticos.